Bom dia, graças a Deus mais um dia se inicia. Hoje é 26 de janeiro de 2025 e continuaremos a leitura do livro Mulheres Improváveis, da autora Viviane Martinello. Nós iniciamos os tópicos das mulheres que Deus levanta e nós lemos a sondável. Lemos também a mulher segura e agora nós vamos para o próximo tópico do capítulo 4, que nós estamos lendo, a não vingativa. O rei Davi nos ensina muito a respeito de uma característica comum nas pessoas que Deus deseja levantar. Por mais perseguido que tenha sido, Davi não ousou levantar a mão contra Saul. Saul morreu, mas não precisou ser morto pelas mãos de Davi. Entenda, a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Quando chegou o tempo de Davi reinar, Saul morreu sem que a culpa dessa morte fosse atribuída a Davi. A verdade é que não precisamos perseguir ou nos vingar de ninguém, pois o tempo de Deus chegará e nada poderá impedir que os planos de Deus se estabeleçam. A mulher precisa e pontual. As mulheres que Deus está levantando são precisas e pontuais. Apesar de improváveis aos olhos dos homens, são prováveis aos olhos de Deus. São atiradoras de elite, munidas de uma palavra certeira, pertencem a um grupo tático, cuja precisão é incomum. Enquanto um exército e um batalhão são formados por grande quantidade ou atiradores de elite são em menor quantidade, embora sejam forjadas para atuar com alta precisão, preparados para situações de alta tensão e sem margem de erro. Os atiradores de elites são convocados em situações nas quais a precisão pode salvar vidas. Assim são essas mulheres. Há momento em que elas são mais do que necessárias, pois as palavras que emitem são preciosas a ponto de desarmar guerras e trazer lucidez em meio à confusão. O próximo tópico de mulher que Deus também está levantando é aquela que tem discernimento. Eu vou ler 1 Crônicas 12, do 24 ao 32, que diz o seguinte: Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluído Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando. E Zadok, jovem guerreiro valente com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinham permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. O que me saltou aos olhos nesse texto foi o versículo 32 assinalado, pois afirma que os guerreiros de Issacar eram líderes que sabiam agir em quaisquer circunstâncias e comandavam o povo pelo melhor caminho. Esse texto também revela o que Deus quer ver nas mulheres que Ele está levantando. Mulheres que discernem os tempos e as estações, cuidam da família, sabem onde colocam os pés
e guiam os que estão aos seus cuidados pelos melhores caminhos, pois são mulheres que se preocupam com o bem-estar da sua gente. É interessante perceber que todas as tribos apresentavam um número expressivo de pessoas, mas a tribo de Issachar possuía apenas 200 chefes. Uma diferença exorbitante que revela uma característica dessa tribo. Eram pequenos em números, mas grande em influência. Apesar de contar com poucas pessoas, saber discernir os tempos e lidar com qualquer circunstância diferenciou aqueles líderes dos demais. Podemos concordar que, em meio a uma guerra, recorremos às pessoas que julgamos ser experientes, pessoas que saibam lidar com aquilo que estamos enfrentando. E os chefes de Issachar possuíam tamanha precisão e discernimento. São mulheres com essas características que estão sendo levantadas pelo Senhor. O discernimento, além de ser uma característica fundamental, diz respeito à consolidação de uma construção já estabelecida. Deus está levantando mulheres que não se abalam, mas permanecem. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Provérbios 24, 3. Construir é bom, mas somente se estiver fundado na sabedoria e no discernimento. Casar é uma escolha sábia, mas permanecer casada requer discernimento. Gerar filhos é sábio, mas na educação deles precisamos distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, o que vale a pena e o que é perda de tempo. Em todos os aspectos da vida, o discernimento é indispensável. O discernimento é que definirá a comida e a mesa que nos alimentaremos, pois o nível de sabedoria e discernimento de que dispomos determinará o nosso cardápio espiritual. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto quanto o bem quanto o mal. Hebreus 5, 13 ao 14. O alimento sólido é destinado aos que exercitarem com constâncias, são aptos em discernir. Quanto maior for o nível de discernimento pelos quais nos pautamos, maior será o nível de revelação e compreensão em relação a tudo que nos rodeia. Uma coisa é certa, o alimento sempre chega, pois Deus é um pai responsável que sempre alimenta seus filhos. No entanto, há um outro lado. O alimento do qual nos nutrimos dependerá do nosso crescimento e maturidade, pois Deus nos alimenta conforme o estágio da vida em que nos encontramos. À medida que vamos crescendo, a nossa alimentação é ajustada e adaptada segundo as deficiências e forças do nosso organismo. Próximo tópico: coração voltado para o Senhor. Para alcançar sabedoria, conhecimento e revelação, é preciso tempo, dedicação e entrega. E aqui há uma característica de grande valor. A mulher que Deus levanta tem um coração voltado para Ele. Algumas experiências no Espírito só serão vividas quando adotarmos a posição adequada em Cristo, quando aceitarmos entrar na escola de treinamento de Deus, na escola de intimidade com o Rei. As mulheres que Deus deseja levantar neste tempo são mulheres que expressam as características únicas de quem foi matriculada nessa escola. Esther passou por essa escola e cada mulher levantada por Deus precisará passar por ela e desenvolver tais características. O coração da mulher que Deus deseja levantar pertence a Ele. Por mais imperfeita que seja, o coração dela pertence ao Senhor.
Mesmo quando erra, ela em seguida corre para Deus. Maria é um dos exemplos bíblicos mais lindos de entrega e devoção, de uma mulher que escolheu dar o coração para Deus. Quando jovem, antes de se casar, não exercia nenhuma função de liderança, nem possuía dom ou chamado específico algum. Tampouco tinha um ministério público. Mas ela derramou toda a sua vida aos pés de Jesus e foi a única que Jesus honrou publicamente, pois ele disse que a atitude de Maria será lembrada para sempre. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Marcos 14, 9. Isso porque, mesmo sem saber, Maria estava ungindo Jesus para o sepultamento, porque o nosso coração é dele. Agimos e fazemos coisas sobre as quais não temos a menor ideia de seu alcance e sua repercussão profética. Quando somos mulheres de devoção, atraímos o olhar de Jesus sobre nós. O grande diferencial das mulheres que Deus deseja levantar nesse tempo é que elas não desejam o olhar dos homens nem o reconhecimento humano, mas sim o olhar de Jesus. Somente o olhar de aprovação de Jesus é que nos preenche e satisfaz.